Bom dia, gente. Eu sou a Beatriz Fragoso e eu e o Luiz Fernando vamos apresentar hoje o segundo encontro, que vai ser sobre IA e educação. A gente gostaria de iniciar com a introdução sobre a importância da IA atualmente. Meu Deus, volta. Sobre a importância da IA atualmente dentro da educação e do desenvolvimento em si. Então a gente tem que a conexão entre a IA e a inteligência artificial e a educação está cada vez mais essencial. A IA pode apoiar o ensino, personalizar a aprendizagem e otimizar a gestão escolar, o que a gente vai demonstrar por meio tanto da bibliografia quanto dos casos. Mas também levanta riscos éticos, como desigualdade e perda de autonomia docente. Discutir essa relação é fundamental para garantir que a tecnologia sirva a educação, e não o contrário. O grupo da semana passada trouxe um parâmetro muito bom sobre o que era IA. Mas em um dos casos eu acabei encontrando, uma definição muito boa para que a gente pudesse retomar isso. Então, utilizando aqui, a introdução sobre IA que a própria BBC traz, eu gostaria de dizer para vocês que a inteligência artificial é uma tecnologia que permite que o computador pense ou ache de uma forma mais humana. Ela faz isso observando informações do ambiente e decidindo a sua resposta com base no que aprende ou no que sente. A gente chama isso meio que de machine learning. O termo inteligência artificial foi usado pela primeira vez em 1956. Na década de 1960, os cientistas ensinavam os computadores a imitar ou copiar a tomada de decisões humanas. Isso evoluiu para uma pesquisa sobre machine learning, na qual os robôs eram ensinados a aprender por si mesmos e a lembrar de seus erros, em vez de simplesmente copiar. Agora eu vou passar para o Luiz, para que ele comece a apresentar a bibliografia. Ok, bom dia a todos, eu sou o Luiz Fernando. Antes de iniciar para falar sobre IA, eu gostaria de dizer que a inteligência artificial, ela está no nosso dia a dia, e um dos principais motivos que eu e a Beatriz, vamos discorrer hoje, é apresentar que a inteligência artificial, ela deve ser utilizada como uma atividade meio, e não como uma atividade fim, em nossas tarefas rotineiras, em nossas tarefas pessoais, em nossas tarefas educacionais e em nossas tarefas profissionais. Pode passar, por favor, Beatriz. O primeiro caso aqui que eu vou apresentar, né, é o reporte que ele vai falar que o que ele se trata isso, né? Foi durante a pandemia. As universidades meio que obrigatoriamente, não as universidades, né, eu acredito que o mundo todo teve que se adaptar ao contexto de trabalhar as atividades, à distância, diretamente de casa, né. Houve ali o lockdown e todos tiveram que restringir o acesso às ruas, aos ambientes compartilhados. Então as pessoas tiveram o acesso à educação, eh, por meio do ensino à distância. Eu acredito que muito dos participantes da que estão aqui hoje, alguns participaram desse caso já durante a graduação, aquele método de adaptação, outros durante a formação no ensino médio ainda. Alguns aí estavam em uma lacuna de ou ingressar no vestibular ou até de uma segunda graduação, não pegaram necessariamente esse período de educação à distância em si, de forma, síncrona, né. Mas, esse reporte ele relata isso, que uma universidade, ela, para aplicar os testes, né, as provas, ela contratou um software, uma empresa para fazer o gerenciamento, das avaliações naquela instituição. E esse software que faz o gerenciamento das avaliações, ele é composto por 2 ramificações distintas, né. Uma ramificação que ela meio que trava a tela do computador. Esse travamento de tela seria para que o aluno não conseguisse acessar, outras abas, outras páginas durante a avaliação. Vamos pensar da seguinte forma:
Se o software tivesse trabalhando nesse momento e essa tela fosse a tela de avaliação, nós não conseguiríamos migrar para outra tela, eh, em hipótese alguma, ficaria travado, caso contrário seria como se a avaliação tivesse encerrada, ou então apenas a partir do momento que o aluno encerrasse a avaliação, ele conseguiria sair dessa tela. Então, vamos pensar assim, apenas após acabar essa reunião, que nós conseguiríamos sair dessa tela, né. Um dos braços do software é esse, e outro braço do software é uma parte que, por meio de acesso à webcam, o software ele grava todas as ações que as pessoas estão fazendo ali perante a avaliação, né. Então todos os movimentos corporais, a as questões biométricas, os movimentos que as pessoas fazem, se ela olha para o lado, se ela olha para o outro lado, são diversas questões, elas são gravadas. E caso tenha esse software, ele trabalha meio que como um mecanismo de associação. Então vamos pensar da seguinte forma: ele associa quais são os movimentos naturais, porque ele compartilha essas informações para melhoria do próprio software, né, que a gente vai ver alguma coisa aqui que lá na frente que ser legal, nesse caso. Mas ele compartilha essas informações, para gerar movimentos naturais. Vamos pensar assim que, nesse caso, é natural uma pessoa ficar com as mãos para cima. Ele vai associar que ficar com a mão para cima é natural. Mas caso a pessoa faça algum movimento, igual eu vou fazer aqui agora, de buscar para virar para outra tela, ele associa isso como um movimento que pode ser utilizado para trapacear a avaliação, né. Então ele reporta isso como um movimento, que pode ser utilizado para trapacear, e então a universidade ela pode abrir um procedimento para apurar esse fato, né. Pode passar, Beatriz, por favor. Nesse ponto, foi reportado por um aluno que não quis se identificar no momento, né, as questões que ele achava que isso era errado. Por quê? Porque isso ia contra as questões meio que de identificação da pessoa, né, porque compartilhar esses dados com a rede para melhoria do próprio software, isso é muito comum na inteligência artificial, né, os softwares de ciclo, aberto, né, que eles vão, meio que se autoalimentando para sempre melhorar o posicionamento, ele fala que a utilização dessa coleta de dados seria irregular, né, porque ele coletaria a identificação, gravação de áudio, vídeo, entre outros. E até porque é relatado que para início do teste, o aluno ele tinha que apresentar um documento, meio que aquilo que a gente faz quando vai criar uma conta em banco, tirar uma foto junto com o documento ali, e isso ele meio que fere as questões de dados pessoais, informações pessoais que são eh, que são meio que divulgadas na internet, né, como se houvesse um vazamento de banco de dados em si. E por fim, esse aluno ele não quis, se identificar, aí vamos dizer que um escritório, por meio de uma representação, ele entra com esse reporte para tentar solucionar esse caso. Pode passar, Beatriz, por favor. Nesse caso, né, o que foi avaliado em si na eh, nessa questão, foi se a coleta estava de acordo com a lei, né, e foi apresentado que, por meio do julgamento de mérito ali em si, que a coleta, ela estava de acordo com a lei, visto que os alunos eles autorizavam aquilo, né, eles tinham meio que uma breve autorização ali para que as suas imagens fossem coletadas em si. Contudo, eh, quando essa empresa, ela utiliza das imagens dos alunos para melhorar o próprio software, isso está errado.
né, de acordo com a lei naquele momento, aquilo estava errado. Por quê? Porque ela tinha autorização apenas para captar a imagem e analisar aquela imagem. Ela não tinha autorização para, cruzar essa imagem com imagens de outros indivíduos para que aquilo tivesse um melhoramento contínuo, né, como se fosse uma questão de melhoramento contínuo. Eh, um exemplo que eu posso citar disso, de melhoramento contínuo, né, eh, o Walmart, o mercado, ele trabalha muito com isso. Conforme as pessoas vão passando no caixa do supermercado, ele faz associação de grupos de mercadorias que as pessoas levam rotineiramente em conjunto, e eles tendem a colocar gôndolas de mercadorias próximas a isso. Aí ficou muito caracterizado um caso do Walmart, que tinha sempre uma gôndola de cerveja próximo às posicionamentos de fralda descartável, porque geralmente as mães pediam para os pais buscarem fralda descartável no mercado, e os pais acabavam levando cerveja. Isso é um caso emblemático que eu vi durante a graduação, da minha primeira graduação. Então é meio que essa questão de associação, né. Ali eles fizeram a associação de mercadorias, e aqui eles fazem a associação de imagens, né, modelos de imagem, talvez, não sei como funcionava isso, mas acredito eu que por meio de redes neurais. Eh, aqui a falha nas notificações, né, ficou encontrado ali que o aluno ele não tinha um método de reportar que havia uma falha na notificação. Como seria isso? É como se não tivesse um primeiro direito de defesa. O que? O software identificava alguma coisa, como eu disse, virar para outra tela, ele identificava como um erro, e a universidade em si, ela já abriria como se fosse um procedimento para apurar aquilo, não tinha meio que um direito de defesa do aluno, né. Isso caracterizava bastante também que os alunos falavam sobre questões de preconceito, pessoas com deficiência, coisas desse tipo, eram rotineiramente, meio que indicadas para essa revisão. Por quê? Porque o software, como ele trabalhava por assimilação, talvez a pessoa, por algum tique, alguma coisa, ela, acabava sendo prejudicada nesse contexto, né. E o uso de indevidos de dados, né, porque a seção 4, ela da Lei de Acesso à Informação e Proteção de Privacidade, ela falava que esses dados, eles não eram autorizados. E pode passar, por favor, Beatriz. Eles não eram, autorizados. Por quê? Porque apesar que os alunos concordassem em fornecer esses dados, as explicações que continham, aquelas letrinhas miúdas lá que aparecem em todos os contratos, elas não eram apresentadas aos estudantes, eh, de modo claro. O que eu quero dizer com isso é que os estudantes, eles tinham que ficar buscando em diversos grupos, os diversos grupos de informações, em diversos locais distintos, para terem ciência do que o que poderia ocorrer com ele. Então essa informação, ela não era transmitida, de modo claro, né. Então, e por isso a legislação, ela acaba considerando que isso é uma falha, que as informações, medi de as informações de questões de identidade, de características, de questões biométricas, elas deveriam ser bem claras e precisas, né. E isso não era, claro. E por meio disso foi feito uma série de intervenções, né, e uma delas seriam que a universidade, ela deveria aprimorar essas questões, né, de acesso à informação, e mediante alguns casos, pessoas que se sentissem meio que injustiçadas, elas poderiam solicitar que essas informações, que essa supervisão nas provas poderiam ser feitas, humanamente. Ou
uma questão como se fosse uma videochamada, igual nós estamos fazendo nesse momento, por meio de alguma plataforma, como que se eu estivesse aqui sendo avaliado e existisse outras pessoas ali do outro lado supervisionando, essa avaliação. Pode passar, Beatriz, por favor. Então, para finalizar, né, essa questão anterior, nós temos, pontos críticos ali nessa questão do reporte. Primeiro, era a proteção de dados. As informações que os códigos de conduta, eles não eram claros, tá. Eles eram dispostos em diversos textos distintos, e a lei falava que esses códigos deveriam ser claros, eles deveriam estar num único ponto, e a universidade deveria trazer, esses pontos diretamente dentro do site, tá. Esse é o ponto mais crucial, assim, que acredito nessa reportagem. Pode passar, Beatriz, por favor. Agora nós, vamos falar um pouco dessa questão do acesso à universidade, né, e um dos pontos principais aqui que eu acredito que está nesse capítulo, é uma coisa que eu sempre digo, assim, é que a estatística vai ser o que nós desejamos que a estatística seja. Então eu acredito que a modelagem em si, ela ela os algoritmos, eles podem ser modelados de um jeito que os resultados vão ser muito parecidos com aquilo que nós queremos. E os meios de trapacear esses algoritmos, eles são muito fáceis, assim, em determinados momentos, né. Então, o caso aqui é o seguinte, uma revista, ela pega e monta um ranking, educacional das universidades. E o que que ela quer mostrar com isso? Qual é o vamos dizer, qual é a melhor universidade naquele momento. Só que esse ranking, ele considera algumas, eh, variáveis iniciais ali, variáveis que não são muito, vamos pensar, elas não se cruzam. Em primeiro momento, esse ranking foi montado com dados que foram fornecidos pelos próprios, gestores ali, pelos próprios reitores das universidades, né. E isso foi um ranking que foi muito criticado, a revista sofreu uma pressão muito grande, e depois disso eles fizeram um processo de modelagem para colocar, como seriam esse ranking. E vamos pensar que ali tiveram variáveis de entrada, eh para a modelagem desses dados, como a pontuação dos candidatos no SAT, né, que é o exame americano que os estudantes fazem ao término, vamos dizer assim, do college, né, do ensino médio, tecnicamente, deles, é o exame as notas do SAT, a taxa de retenção dos alunos, né, se dos alunos que entravam na universidade, se após 2 anos eles ainda permaneciam na universidade, e doações que ex-alunos, faziam à universidade, né, isso talvez está muito vinculado ao índice de sucesso, né, porque pessoas que têm um grande sucesso profissional, talvez elas, não vou falar que elas tendem, né, porque isso é muito pessoal, mas talvez elas tendem a retribuir o local de formação de alguma forma. Isso é muito comum na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né, são casos que estão no nosso dia a dia. E esses dados eles eram manipulados, então, um exemplo, a taxa de retenção. Essas universidades, elas começaram a investir, no campus de alguma forma, para ter uma retenção de alunos, né. Então, por exemplo, ela começava a investir em complexos esportivos, em alojamentos, alguma coisas desse tipo. Contudo, esses custos, eles eram transferidos aos estudantes, né, era meio que indevido. E um exemplo, ela investia num complexo esportivo, certamente ela teria mais candidaturas de candidatos que
optassem pela aquela modalidade esportiva, um futebol americano, um basquete, alguma coisa do tipo. Então ela teria, daquele índice, taxas de pontuações de saque mais altas e a taxa de retenção também seriam mais maiores. Por quê? Porque ela está focada naquele público. Só que aquilo, tecnicamente, era cobrado dos alunos por meio de mensalidades. E isso é meio que uma manipulação, por quê? Porque não é porque ela investiu ali no esporte em si, tecnicamente, não que eu sou contra o esporte, mas não é porque ela investiu naquele complexo esportivo que a taxa educacional, o índice de rendimento educacional daqueles alunos vão melhorar. Então, tecnicamente, é um método que ela meio que trapaceava ali a modelagem que a revista utilizava. Por quê? Porque ela pontuava num aspecto, só que aquilo subia a nota dela para cima, as universidades ali uma universidade considerada um pouco menor, ela subia a pontuação, contudo, isso não refletia diretamente na taxa educacional ali, no índice de aproveitamento educacional dos estudantes. Pode passar, Beatriz, por favor? Eh, então aqui, há alguns pontos que eu já falei, né, das entradas. Em contrapartida, as universidades, elas levavam em consideração, tipo, alunos que necessitam de bolsa para continuar no desempenho, né. Eh, então, vamos pensar da seguinte forma: se o aluno, precisa de uma bolsa para ingressar no ensino superior, como se fosse um algoritmo preditivo, ia meio que baixar aquela nota daquela universidade. Teve um caso aí, considerado como o caso Obama, né, que o governo, ele tentou aferir, o índice educacional, mediante a taxa de empregabilidade, acessibilidade e inclusão. Mas isso também mostra que a modelagem, ela pode ser trapaceada, ela pode ser injusta. Por quê? Porque as universidades que igual no quesito empregabilidade, ela não considerava a empregabilidade se a pessoa estava empregada na área de formação que ela concluiu o curso. Então vamos pensar, uma pessoa, para ser bem extremo, uma pessoa acabou de concluir ali um curso na área de ciências médicas, acabou de concluir um curso ali de medicina. Se ela estivesse trabalhando ali, como um vendedor ambulante, ela seria considerada pelo software, uma pessoa empregada, né. Isso não tem ligação direta nenhuma, isso não tem a ver com o sucesso da universidade. Isso mostra mais uma vez que a inteligência artificial, ela deve ser utilizada como um método meio, né, não como uma atividade fim, porque usando como atividade fim, nós temos que, eh, esses modelos, por várias das vezes, eles estão criando, realidades injustas e realidades paralelas, né. E não só na inteligência artificial, na estatística também. Um grande exemplo disso é o estado de São Paulo, ele afere o número de homicídios, no estado, por eventos e não por pessoas mortas. Talvez isso seja uma das questões que o estado tenha um dos menores índices de homicídio do Brasil, porque os outros estados, eles trabalham com índice de pessoas mortas. Então, um exemplo, em uma chacina morreram 15 pessoas, é considerado no estado de São Paulo um homicídio. É um exemplo de como a estatística, como a modelagem, ela pode ser variável. Pode passar, Beatriz, por favor. Aqui. Acho que é a minha parte, né, isso mesmo. Muito obrigada, Luiz. Eh, eu vou trazer um pouquinho agora sobre, um guia que a Unesco, apresenta pra gente sobre um tipo de forma de você lidar com a IA como um formador de políticas. Eh, inicialmente deixa eu passar aqui.
Inicialmente, a gente vai ter a apresentação de como funciona a natureza interdisciplinar da IA. Eh, Esse termo foi criado em 1956, como eu trouxe lá no começo. Ele trouxe como definição a ideia de criar máquinas inteligentes, e ele evoluiu em fases. Ou seja, o que a gente tem atualmente é basicamente apenas um grão de areia no que a gente já teve antes. Então a gente tem várias fases, seguidas de invernos de IA, para que a gente tivesse, por exemplo, chatbots ou qualquer outra coisa que a gente use como IA atualmente. Ela é estudada por várias disciplinas, como computação, neurociência, psicologia, linguística, ética, filosofia e educação. E a Unesco, ela define a IA como máquinas capazes de imitar funcionalidades da inteligência humana, mas nem tudo pode ser imitado pela IA, como a gente vai ver mais pra frente. Bom, a gente tem técnicas de IA. A primeira é a IA simbólica ou clássica, que é a GoFi, que é basicamente aquela técnica antiga de ficar digitando código e por meio dela você vai criar regras que a IA vai seguir. Eu queria trazer uma coisinha, assim, para deixar a apresentação um pouco mais dinâmica. Como alguns aqui sabem, acho que nem todo mundo, porque eu não comentei, acho que eu comentei no primeiro encontro, eu sou formada em mecânica. E durante a minha formação, eu tive que lidar com técnicas de GoFi para criar, algum tipo de xadrez, entende? Eu queria mostrar para vocês essa pecinha aqui. Ela pode parecer uma pecinha simples, é só um peão, mas ela foi criada por mim. Ela é feita de poliacetal e ela foi necessário 70 linhas de código para criar ela. E eu ainda teve uma falha, porque infelizmente é uma coisa complicada de se fazer. É algo que você tem que ensinar a máquina por meio do código, e se você acabar errando algum tipo de linha no meio do código, você pode colocar perder tudo. E é uma técnica muito antiga, mas que ainda é bastante funcional. E ademais, ela serve basicamente como um tipo de, eh, pai para machine learning, que é basicamente uma técnica que a gente tem atualmente que permite que os algoritmos aprendam a partir de dados. A gente tem, por exemplo, eh, a versão supervisionada, que é quando você usa dados rotulados para prever resultados. Por exemplo, eu pego um monte de fotos, eu rotulo elas de modo que eu quero que essa IA ela consiga reconhecer rostos, e é por meio dela que ela consegue aprender e diferenciar rostos e colocar em pastas, que é o que a gente tem, por exemplo, na maioria dos celulares atualmente, de você tirar uma foto, ele reconhecer a pessoa e jogar numa pasta específica com o rosto daquela pessoa. A gente tem o não supervisionado, que é quando você coloca um monte de padrões, um monte de dados diferentes, e aí ela vai identificar diversos padrões ocultos ali no meio, e a gente não consegue prever exatamente o que que ela vai extrair dali. E a gente também tem o reforço, que é basicamente quando a gente ajuda essa IA, dentro do machine learning, a aprender com feedbacks positivos ou negativos, para que ela saiba exatamente para que caminho ela tem que ir e evite, bagunçar os dados, por exemplo. E a gente tem o deep learning, que é basicamente um subsetor do machine learning, que utiliza redes neurais profundas para tarefas complexas, como reconhecimento de imagem ou fala. Eu também vi o pessoal utilizando o deep learning para, por exemplo, jogos online ou ajudar no xadrez, no Go, que é um exemplo que, se eu não me engano, a própria Unesco dá. Vamos lá. A gente também tem introdução à tecnologia da IA. A gente tem algumas técnicas que deram origem a diversas tecnologias aplicadas, como, por exemplo, o NPL, que é o processamento de linguagem, natural, que é basicamente a tradução automática e o autojornalismo. O reconhecimento da fala, que são assistentes de voz e bots, como por exemplo a Siri ou a Alexa. A visão computacional, que a gente tem passaportes eletrônicos e, infelizmente, o deepfakes. Agentes autônomos, que são avatares, robôs, softwares maliciosos, às vezes. Detecção de afeto, que é basicamente análise de emoções em texto e rosto. Aí ainda tem um pouco de problema em relação a isso, porque essa empatia, essa
facilidade em relação a reconhecer, o seu a sua expressão é uma coisa muito mais humana do que para um robô em si, ou um chatbot, ou algum tipo de IA de reconhecimento de rosto, eles ainda têm certa dificuldade em relação a isso. Mineração de dados, que é o diagnóstico que são diagnósticos, fraudes e previsão climática, e criatividade artificial, que são geração de músicas, imagens e textos. Continuando, a gente tem as tendências futuras, que é basicamente IAs fracas versus IAs fortes. As IAs fracas, elas são especializadas em tarefas específicas, como recomendação de vídeo e, por exemplo, tradução automática. As IAs fortes, elas conseguiriam simular a inteligência humana geral, que ainda é apenas uma ideia, a IA ainda não conseguiu alcançar esse nível e esse parâmetro, tanto que, a gente acaba citando a própria Unesco acaba citando a ideia da dificuldade ainda da IA de reconhecer, por exemplo, se você, por exemplo, instalasse uma IA num carro automático, um carro totalmente automatizado que consiga andar sozinho e te guiar sozinho. Ele ainda tem uma certa dificuldade de reconhecer todos os caminhos e tomar as melhores decisões como um ser humano faria. Então, por exemplo, carros como eu acho que é o Tesla que consegue ter essa automatização. Eles ainda têm certa dificuldade de ser totalmente seguros, porque eles têm essa dificuldade de se comportar totalmente como um humano. Eh eles dão justamente esse exemplo, que é a ideia de que um sistema que dirige carros, ele não pode diagnosticar câncer, então é uma coisa diferente da outra. Se a própria IA ainda falha em diagnosticar um tipo de doença, como ela vai conseguir, guiar uma pessoa totalmente de modo seguro numa rua? É uma coisa complicada. Mas a IA fraca, ela é altamente eficiente à fadiga, superando humanos em certos domínios, mas sem compreensão do que faz. É, contudo, ela pode ser usada de modo aliado aos seres humanos, como, por exemplo, um exemplo que eu acho que eles dão mais pra frente, do pessoal usando para jogar xadrez. Se você pegar a IA e você combinar com a sua própria inteligência humana, você consegue, por exemplo, vencer gente que é muito melhor do que você. A gente tem, a visão crítica sobre as capacidades e limites da IA. A gente tem 3 níveis de desempenho, que é basicamente o progresso real, que é a percepção, como os exames médicos com IA. A gente tem o que está em desenvolvimento ainda, que é a automação de julgamento, que é a moderação de conteúdo e recomendação, é uma coisa ainda complicada, a gente vai ver isso nos casos. E a gente tem algumas partes problemáticas ainda dos limites da IA, que, por exemplo, é a previsão de comportamentos sociais, como a receptividade criminal e a produtividade. A gente tem como crítica central a ideia de que a IA não pensa, ela apenas consegue identificar padrões estatísticos e isso acaba reduzindo e limitando demais ela. E alguns sistemas de machine learning, eles exigem mais energia e recursos que abordagens simples como regressão linear, sem ganhos significativos. Apesar disso, o ritmo de desenvolvimento e a ubiquidade da IA são inéditos na história tecnológica. Ou seja, apesar de todas essas limitações, a gente ainda vai ter muitos ganhos dentro da IA e da utilização dela. A gente tem a inteligência colaborativa humano-máquina, que a Unesco traz, que é basicamente a IA sendo eficiente em tarefas difíceis para humanos, como uma análise estatística, mas falha em coisas simples, como o bom senso, o julgamento ético, eh, e isso é chamado de paradoxo de Moravec. A gente vai ver mais para frente que essa capacidade desse tipo de análise em relação à estatística, em relação a partes muito mais padronizadas, vai fazer com que 30% das pessoas futuramente acabem perdendo, eh, os seus empregos atuais, tendo que migrar para outras áreas que exigem, por exemplo, criatividade, julgamento ético e coisas que as IAs têm dificuldade de fazer. Basicamente, o sucesso das IAs, ela vai depender dos humanos para definir o problema, selecionar e limpar dados, tomar decisões éticas com base nos resultados. Ou seja, a gente necessita dessa combinação para que, essas inteligências artificiais, elas sejam ainda mais, capazes, elas consigam ser utilizadas de modo ainda mais capaz, assim, do que seriam se fossem utilizadas sozinhas. Há propostas
para rebatizar a IA como inteligência aumentada, porque o seu papel como ferramenta deveria ser, meio que destacado, porque infelizmente a gente acaba vendo ela como um substituto do humano. Mas não é exatamente isso. A gente tem um papel de ferramenta, de uso, de combinação, para facilitar certas áreas, certas coisas que a gente faz, sem acabar perdendo, a parte importante que é o ser humano e a sua capacidade de julgamento, a sua capacidade, por exemplo, de criatividade e de decisões éticas. Aí, a gente tem a parte de revolução industrial e a empregabilidade em relação a isso. Então a gente volta naquele negócio dos 30% que infelizmente vão acabar perdendo, o emprego atual que tem e vão ter que se renovar nesse meio. A IA tá se transformando rapidamente e transformando os mercados de trabalho em conjunto. E ela pode acabar automatizando, como ela já está fazendo, diversas funções, inclusive as cognitivas. Isso exige uma requalificação profissional em larga escala, com ênfase no pensamento crítico, resolução de problemas complexos, ética e colaboração homem-máquina, a fim de que ela seja utilizada como uma ferramenta e não como um substituto. A educação, ela deve ser utilizada para preparar os alunos e as pessoas futuramente para trabalhar com a IA e não contra ela. E é interessante que a gente note isso, porque um dos casos vai mostrar, essa incapacidade ainda de reconhecer, eh, padrões de IA e identificar quando eles realmente servem, como um tipo de coisa boa, um tipo de, como eu posso dizer, melhoria para você em relação a informações, esse tipo de coisa, e quando é algo enganoso. Eh, vamos lá. Vamos lá, compreendendo a IA e a educação, práticas de emergência e avaliação de riscos. Como a IA pode ser usada para aprimorar a educação, visando essa ideia de que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de entender a IA e como trabalhar com ela como ferramenta. A Unesco ela divide a IA em 4 categorias: gestão e entrega de educação, que é Assistant Facing, que é basicamente aplicações voltadas à administração escolar, como sistemas de admissão, análise de evasão, frequência e cronogramas. O uso de Learning Analytics, que é a análise de grandes volumes de dados para informar políticas públicas e orientar decisões pedagógicas. E um exemplo disso são os dashboards que indicam quais alunos estão em risco de evasão ou baixo desempenho. Basicamente, você está usando como uma ferramenta sem deixar ela dominar totalmente aquela área. Aprendizagem e avaliação, que esses são sistemas de tutoria inteligente, recomendadores de conteúdo e correção automática de redações. Eu acho que a situação aqui de, aprendizagem e avaliação ainda é um pouco complicada, porque a gente vai ter muitas dificuldades em relação à correção, como a gente vai ver em um dos casos, e em como a IA ela pode atuar de modo a funcionar como um ser humano em relação a essas correções. Eu queria trazer um exemplo interessante de que alguns cursinhos atualmente eles estão, colocando um tipo de, eh, corretor por IA em suas redações. Isso é bem comum, eu vi isso acontecer no Etapa, eu acredito que o Ângulo também faça isso atualmente. E infelizmente eles acabam tendo, notas muito discrepantes ainda de um ser humano. Então, por exemplo, se às vezes um professor de redação deu 960 numa redação do Enem ali em rascunho, para um aluno específico, se você for jogar essa mesma redação nessa IA que eles disponibilizam para correção, o aluno vai ganhar uns 720, 740, o que é uma nota muito discrepante, porque a IA às vezes ela acaba pegando tipos de falha que não são mais consideradas falhas, ou podem ser deixadas meio que passar por causa, por exemplo, de licença poética. Eh e é uma dificuldade da IA reconhecer isso, porque eles vão acabar se atentando nos padrões e nas falhas, e não nessa coisa humana de análise crítica e da criatividade em si. Então ainda é uma parte muito complicada em relação ao uso das IAs. E aí a gente tem aqueles riscos: falta de evidência sobre impacto real no aprendizado, o reforço de avaliações tradicionais, a redução da complexidade pedagógica, a memorização e a repetição. Visto que você, por exemplo, vai acabar jogando padrões nas suas respostas ou nas suas redações, para que a IA reconheça que aquilo está certo, sendo que você bagunçou tudo, e te dê uma nota alta simplesmente por esses padrões.
A gente também tem, o empoderamento docente, aqui, isso, que é basicamente tá certo. Empoderamento docente, que é o teacher facing, que são ferramentas que auxiliam no planejamento de aulas, avaliação de desempenho e monitoramento dos alunos. E ela tem algumas críticas também voltadas a essa ideia dessa substituição da pessoa, ao invés de ser utilizada como ferramenta, as pessoas que, tipo, que alguns sistemas substituem o professor em tarefas centrais, como correção, reduzindo sua agência pedagógica. Exatamente isso, porque a gente precisa dessa crítica, dessa avaliação humana e essa capacidade de julgamento, para que as coisas saiam muito mais corretas do que sairiam apenas com uma IA. Risco de interferência da relação professor-aluno. E a Unesco ela defende que a IA complemente e não substitua os educadores, seja utilizada como uma ferramenta e não como uma substituição. E por fim, a aprendizagem ao longo da vida, que seria basicamente, a IA como um companheiro de aprendizagem vitalício que acompanha o estudante ao longo da vida e consiga aprender com os próprios padrões dele. Isso vai diminuir, teoricamente, esse grande gap, né, de a gente ter, eh, meio que essa dificuldade de avaliação em relação ao estudo, ao ensino, ao que você entrega, porque se você consegue acompanhar, a IA consegue acompanhar essa pessoa ao longo da vida, ela vai compreender os padrões dessa pessoa e vai conseguir avaliar por meio desses padrões, sem acabar jogando ela num padrão que não caberia a ela. Em relação a essa dificuldade de reconhecer, por exemplo, palavras-chaves e acabar meio que evitando, entender realmente o que a pessoa está fazendo. É, a gente tem as potenciais em relação a isso, que seriam tutoriais personalizadas, porque se você consegue, compreender como a pessoa funciona, como ela no estudo de modo vitalício, você consegue oferecer, um tipo de aprendizado que toque nos pontos fracos dela e que ajude ela a melhorar. E trilhas adaptativas, e os desafios basicamente são as faltas de pesquisa dentro da área e os produtos relacionados a isso ainda não estão disponíveis em larga escala, então é muito difícil você ter ainda, um tipo de IA que possa te acompanhar pela sua vida em relação ao seu aprendizado, é uma coisa que não é tão pensada ainda. Eu acredito que, por exemplo, esse guia ele é de 2021. Eu acredito que atualmente a gente ainda tem dificuldade em relação a isso, a essa talvez chance da gente ter, um tipo de IA que realmente acompanhe a pessoa nesse aprendizado, mas que se continuarmos dentro da pesquisa, conseguindo trazer padrões que consigam combinar com a rotina da pessoa e ajudá-la, a gente possa ter alguma coisa assim logo mais. Vamos lá. Como usar a IA para a educação, para o bem comum da educação? Muitas aplicações atuais da IA, elas apenas automatizam práticas pedagógicas antigas, em vez de reinventar o ensino. Desse modo, a Unesco ela vai propor que a gente tenha sistemas de apoio à aprendizagem colaborativa, novas formas de avaliação e credenciamento, apoio à educação inclusiva e contínua, especialmente em contextos desfavorecidos, que é basicamente, a gente vai trazer também o caso sobre isso, que infelizmente a gente acaba tendo, uma diferença muito grande, dentro de áreas mais desfavorecidas e áreas mais favorecidas em relação ao uso da IA. A IA pode até acabar prejudicando pessoas que não tiveram um estudo tão bom, por exemplo, quanto alguém que tem um estudo, sei lá, em escola particular, a gente escola pública. É complicado, aí pode acabar prejudicando a gente que vem da escola pública e a gente tem essa dificuldade no uso, nas correções, por exemplo, e acabar ajudando essas pessoas que já têm um aprendizado melhor do que a gente. E é isso que falta, esse apoio à educação inclusiva e contínua. Aí ainda tem uma dificuldade muito grande em relação a estar no parâmetro equitativo. Hã, como garantir deixa eu ver se tá certo, é isso mesmo. Como garantir um uso ético, inclusivo e equitativo da IA na educação? Os riscos éticos eles incluem uma coleta excessiva de dados, uma falta de consentimento informado, um viés algorítmico que pode reforçar desigualdades sociais, raciais, de gênero e econômicas, uma falta de regulação clara e uma dificuldade de auditar sistemas com redes neurais complexas. Porque a IA funciona como uma caixa preta, infelizmente a gente não sabe direito para onde ela vai, o que ela vai fazer, quais decisões ela vai tomar, é um negócio muito ainda fechado, a gente precisa de uma transparência em relação a isso. Basicamente, a Unesco defende, um enfoque humanista,
centrada na dignidade, nos direitos e na autonomia dos estudantes. E a gente tem também como a educação pode preparar humanos para viver e trabalhar com o IA. Então a gente precisa aprender a usar ela como uma ferramenta que nos ajude e não nos atrapalhe. Eh, um segundo. A IA, ela já substitui espera aí. A IA, ela já substitui tarefas repetitivas, mas ela não substitui capacidades humanas como julgamento, criatividade e empatia. E a educação, ela deve enfatizar o pensamento crítico, a colaboração, a comunicação e a criatividade. Habilidades digitais e de IA devem ser ensinadas da infância até o ensino superior. E a transição exige requalificação contínua, pois os empregos mudam e desaparecem rapidamente. Vamos lá. Desafios para alcançar o Sustainable Development Goal com a IA. A ética dos dados e o viés os viés algorítmicos. O uso das IAs na educação, ela vai depender fortemente de dados, o que traz questões cruciais de proteção, privacidade, propriedade e análise, e o problema central é que os algoritmos eles reproduzem e amplificam os padrões contidos dos dados que os alimentam. Se esses dados forem enviesados por gênero, classe, raça e região, o algoritmo perpetuará tais distorções. Apesar da IA não ser enviesada por natureza, o uso de dados incompletos ou tendenciosos pode gerar resultados discriminatórios e injustos, afetando diretamente os direitos dos estudantes. E aí a gente tem um exemplo que é o da Amazon, que a própria Unesco traz, que eles estavam utilizando a IA para selecionar possíveis contratações. E eles utilizavam padrões antigos da empresa para isso. Infelizmente, os padrões antigos da empresa eram tanto quanto misóginos. Então eles acabavam deixando, por exemplo, candidatas femininas passarem por causa dos padrões da empresa. E é uma coisa muito complicada, porque o próprio padrão da IA vai acabar perpetuando o que já existe. Então a gente precisa ter um tipo de tentativa de equidade em relação ao gênero, à raça, a questões sociais, para que isso seja evitado. Eh, Além disso, como o sistema de IA muitas vezes funciona como caixa preta, é difícil entender como chegar a uma decisão. Isso compromete a transparência e a possibilidade de contestação. A Unesco recomenda, portanto, auditorias regulares e a construção de algoritmos explicáveis, bem como mecanismos de consentimento informado e proteção legal dos dados educacionais. Igualdade de gênero dentro da IA. A IA também pode reforçar estereótipos de gênero, principalmente se os dados utilizados forem baseados em práticas discriminatórias passadas, por exemplo, da Amazon que eu dou. Outro exemplo que a gente tem são, as assistentes virtuais com vozes femininas e traços submissos, que naturalizam os papéis de gênero estereotipados, como se a mulher fosse uma assistente passiva e submissa. A Unesco ela vai defender o desenvolvimento de uma IA sensível ao gênero e políticas de inclusão de mulheres e meninas na formação digital e na formação de trabalhos com IA, já que apenas 22% dos profissionais de IA são mulheres. Monitoramento, avaliação e pesquisa. É necessário investir em evidências empíricas para orientar as políticas que vão ser criadas. Eh, e ademais a gente tem os impactos dentro dos nos professores que, embora a IA possa aliviar tarefas repetitivas, ajudando dentro da área da educação, com a correção de provas, há um risco de que ela reconfigure o papel de professor, do sujeito ativo ao operador de sistemas. E a gente acaba perdendo essa parte humana, desse julgamento ético eh, da nossa parte em si. Os desenvolvedores têm como meta libertar os docentes das tarefas operacionais para que se concentrem em atividades sociais de ensino, que exijam criatividade e maior complexidade. No entanto, com o avanço da IA, a gente vai ter o temor de que essas funções elas sejam automatizadas também no futuro. Desse modo, a Unesco ela vai destacar que é necessário uma interação humana que permaneça no centro da educação, os professores não devem ser substituídos, mas devem utilizar como ferramenta essas IAs, dentro da formação contínua, e é preciso definir as funções e as competências dentro das políticas educacionais claras. E por fim, a gente tem um impacto na autonomia dos estudantes. Que, assim, a gente tem risco de passividade se a IA for prescritiva, e a educação ela deve cultivar o pensamento autônomo e reflexivo, sem que a gente caia naqueles padrões da necessidade de uma resposta certinha ali, que não deixe o estudante se desenvolver dentro da própria humanidade dele. A gente tem a revisão das políticas públicas.
Basicamente, as abordagens das políticas públicas que a gente tem é que a Unesco ela identifica 3 tipos principais de políticas públicas relacionadas à IA, que é uma abordagem independente, que são políticas já autônomas, como os estados dos Estados Unidos e a da China. Nos Estados Unidos, em 2016, ele destacou a importância dos tutores baseados em IA, ensino adaptativo e aprendizagem ao longo da vida, e a Coreia do Sul um plano de formar 50.000 especialistas em IA até 2030. Uma abordagem integrada, que é relacionada à IA incorporada em políticas educacionais ou de tipo pré-existentes, como, por exemplo, a Argentina, com Aprender Conectados, uma abordagem temática com foco em tópicos específicos, como a proteção de dados, como a GDPR, que tinha sido apresentada semana passada. As áreas de preocupação principais são a de privacidade, qualidade dos dados, acessibilidade e formação docente, e o financiamento, parcerias e cooperações internacionais, é necessário que a gente consiga isso, porque a maioria dos países não está preparado para aplicar IA em escala educacional. Desse modo, poucos vão mobilizar recursos para pesquisa científica rigorosa ou revisão crítica de tecnologias adotadas. Desse modo, parcerias multilaterais de cooperação internacional são essenciais para reduzir desigualdades tecnológicas, compartilhar boas práticas e marcos regulatórios e basicamente equilibrar, essa dificuldade que tem entre países de ter, o uso da IA de modo correto, contínuo e igual. E por fim, a gente tem as recomendações políticas, que são basicamente a necessidade de uma visão sistêmica, que é de criar planos com prioridades claras e metas de longo prazo, princípios orientadores como a ética, a inclusão, justiça social e bem-estar devem nortear qualquer aplicação de IA, planejamento interdisciplinar, que deve envolver educadores, engenheiros, juristas, sociólogos e estudantes, a fim de que a gente não perca essa parte humana dentro do julgamento quando utilizar a IA. Eh, Políticas para o uso ético e equitativo, que devem estabelecer regulações para o uso responsável da IA na educação, planos mestres, que devem articular objetivos, recursos, metas e formas de implementação, testes pilotos e avaliação, antes da adoção em larga escala, testar e monitorar o que você está fazendo. Inovação local, que é incentivar soluções criadas nos contextos nacionais e regionais. A gente vai começar os casos e as discussões agora. Ok, vamos discutir alguns casos brevemente. O primeiro caso é uma reportagem de 2023, né, de maio de 2023, sobre a proibição do ChatGPT, em escolas, né. As escolas, com o surgimento do ChatGPT, outro chatbot, o que que eles fizeram? Eles proibiram o acesso, que os alunos, tivessem acesso a esses métodos computacionais, né, a esses sistemas computacionais de modelagem computacional, porque eles queriam garantir que o aluno tivesse uma boa formação. E a justificativa que eles utilizaram para suspender esse uso seria que as escolas, precisariam de tempo para entender a ferramenta e, assim, utilizar a ferramenta, de modo benéfico na à educação, né. Isso vai muito de encontro com a fala que a Beatriz trouxe, com a fala que eu trouxe inicialmente, né, que é utilizar essa ferramenta como atividade meio. Então as escolas elas queriam compreender, né, o governo queria que as escolas compreendessem, que isso apenas em escolas, públicas, que as escolas compreendessem como utilizar essa ferramenta como uma atividade, meio. E quando, David Banks ali, que era o gestor educacional à época, ele fala que quando, houve essa liberação, né, que vai ocorrer uma transformação social, vai ocorrer uma transformação social motivada pela inteligência artificial, que os métodos que nós utilizamos no nosso dia a dia para a educação, eles vão ser modificados, mas que eles precisavam de tempo para isso, para entender como isso pode beneficiar a educação. Um exemplo disso é, tipo, usar como atividade meio, é criar
um código ali, né, criar um algoritmo. Hoje em dia, se a gente tem um banco de dados qualquer ali de uma informação, e a partir daquele banco de dados eu quero criar algo, eu posso jogar aquele banco de dados no ChatGPT e pedir para ele retornar para mim um código em Python, daquele que eu chegue em alguma condição com aqueles dados. Então alguém sem conhecimento algum ali em Python pode gerar um código para gerar, conhecimento por meio daqueles dados que eles têm em mãos, né. Ah, mas e se dá erro? Se dá erro é só copiar o erro e colocar lá no ChatGPT que ele vai corrigir o erro. Então isso é muito ruim, a escola queria, entender um método que os alunos realmente compreendessem a que os alunos compreendessem que essa inteligência artificial teria que ser utilizada como método meio, né, e não como método fim. Não apenas pode passar, por favor, Beatriz? Não diretamente apenas pegar os dados, jogar lá e a inteligência artificial, trazer diretamente a resposta para tudo. Mas sim que, tipo, que o aluno escrevesse ali o código e quando ele tivesse um erro que ele não estava conseguindo, um exemplo só esse do código, que ele não estivesse, conseguindo resolver aquela situação, que aí sim ele procurasse o auxílio da inteligência artificial, né. Não que o aluno, ao invés de ler um livro, que ele coloque o livro lá e peça para que um chatbot, que ele resuma o livro, que ele faça questões, coloque potenciais casos, coisas desse tipo. E vinculado a isso, né, nós temos aqui um caso de um filho que ele estava, vai muito ao encontro que com o que a Beatriz disse, correção de redação por meio de inteligência artificial, que um caso de um filho que estava fazendo trabalhos na escola e ele atingiu apenas 50% da pontuação, e aí a mãe dele foi verificar a questão, e ela gostava muito de tecnologia e ela percebeu que a correção era feita por meio de palavras-chave, e não pelo contexto da do argumento em si utilizado na resposta, né. Essa plataforma utilizava a correção por meio de palavras-chave. E os alunos, ao perceberem isso, alguns alunos, eles escreviam uma resposta ali, potencial respostas, mas por muitas das vezes, após essa potencial respostas, eles colocavam diversas palavras soltas, como a gente faz um resumo de palavras-chaves ali num documento, ele colocava diversas, palavras soltas, tipo: "Ah, quero encontrar informações sobre, eh, inteligência artificial no Google". Eu vou lá e coloco algumas palavras-chaves lá no buscador e ele vai trazer essas notícias. E dessa mesma forma, esses alunos colocavam uma lista de palavras-chaves e tiravam 100% da nota. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela reconhecia aquela resposta como correta quando ela tinha, várias palavras-chaves. Então, tipo, os alunos, tecnicamente, alguns ainda colocavam a resposta, mas outros iam direto nas palavras-chave. Eh por por consequência, a empresa falava que esse não era o único método, né, que os professores poderiam usar, eh, questões por meio de quizzes, outras coisas que não fossem a resposta, por meio de escorrer a resposta, né, a resposta dissertativa, mas, por viés educacional, convém que uma pessoa em formação, principalmente no ensino fundamental, que ela consiga discorrer sobre algum caso, né. E essa questão da das palavras-chaves, ela vem muito com a desigualdade, eh, digital no ensino, né, porque isso foi compreendido, porque a mãe desse aluno em si era uma pessoa ligada em tecnologia, tinha um conhecimento vasto. Mas uma pessoa que não tem um conhecimento vasto, um aluno que não conhece, um pai de um aluno que não tem uma formação ampla, pode não diagnosticar isso, e o aluno se sentir meio que prejudicado, mesmo dando uma resposta correta, mas que essa resposta não tenha nenhuma das palavras-chaves ali que a inteligência artificial que ela
entenda aquilo como correta. Talvez a resposta dele está ok, está 100%, mas a inteligência artificial não vai entender, porque ele utilizou sinônimos de palavras que a inteligência artificial considerava como palavra-chave. Pode passar, Beatriz, por favor. Bom, eu vou trazer um caso sobre basicamente essas correções que eu tinha comentado e que o Luiz também trouxe. A gente tem esse caso que foi escrito, acho que na The Guardian, isso mesmo, que basicamente, devido à pandemia do Covid-19, o Reino Unido ele cancelou os exames nacionais e implementou um algoritmo para atribuir notas aos estudantes. Esse algoritmo, desenvolvido pela Ofcom, visava evitar a inflação de notas, mas resultou em controvérsias significativas. Por quê? O que acontece? A gente teve a pandemia e, basicamente, a gente teve essa colocação desse tipo de algoritmo, só que esse algoritmo, ele considerava algumas coisas e ignorava outras. Por exemplo, eles usaram como base o desempenho histórico da escola, o ranking das turmas anteriores e as estimativas fornecidas pelos professores. Em geral, eles estavam ignorando essas estimativas dos professores e indo só pelo ranking ou pelo desempenho histórico, o que fez com que as notas decaíssem totalmente e isso causasse uma certa crise, em relação à população e uma insatisfação em relação ao próprio governo. Segundo a análise do The Guardian, o algoritmo ele rebaixou as notas de quase 40% dos alunos, afetando desproporcionalmente estudantes de escolas públicas e de áreas mais pobres, enquanto estudantes de escolas privadas foram favorecidas. Eu acabei encontrando uma outra notícia que falava sobre isso e a gente tinha um gráfico relacionado, a esse caso. Basicamente, se vocês forem, olhar o gráfico, vocês vão perceber que, eh, em relação ao chute e a estimativa dos professores, das notas que essas pessoas iam ter, a gente tem o fato de que, enquanto as pessoas menos, como eu posso dizer, menos desfavorecidas tiveram, uma nota muito parecida com o que os professores tinham, pensado inicialmente, as pessoas mais desfavorecidas tiveram, uma diferença muito grande em relação às suas notas. Então, basicamente, a gente vai ter o fato de que, o algoritmo, eles considerou a avaliação dos professores, ignorando as notas atribuídas e baseando apenas em classificações e dados históricos, o que gerou resultados inesperados e muitas vezes injustos. A gente teve um impacto desproporcional, porque os estudantes de escolas públicas e de áreas menos favorecidas, eles foram mais afetados, pois o algoritmo ele tendia a favorecer as instituições com histórico de desempenho superior, porque era uma padronização que acabava sendo muito mais, eh justa para quem estava numa escola particular do que numa escola pública. Falta de transparência, porque a complexidade do algoritmo e a ausência de explicações claras sobre seu funcionamento dificultaram a compreensão e a contestação dos resultados por parte de estudantes e educadores. Tanto que a gente teve uma discussão muito grande aqui no meio, porque acho que foi o secretário de educação, se eu não me engano, ele permitiu que você, eh, contestasse com, provas antigas, provas de fora, da escola que você tinha feito, trabalhos inicialmente, mas eles desconsideraram isso. Foi uma bagunça para você conseguir provar que aquelas notas estavam erradas, e isso desagradou imensamente as pessoas, e a gente teve reações e mudanças, porque a indignação pública, ela acabou, levando o governo a tentar reverter a decisão, optando por utilizar avaliações dos professores como base para as notas finais. Aí a gente tem os protestos na rua e nas redes sociais e uma pressão política que forçou esse governo a mudar as coisas. E aí, o interessante que a gente pode trazer sobre o caso é basicamente essa falta de transparência, essa desigualdade de viés algoritmo, essa ausência de avaliação e de impacto ético e autonomia docente desvalorizada. E basicamente o que a gente traz desse caso como aprendizado é que é necessário implementar algoritmos de forma transparente e em supervisão adequada, considerar o contexto individual dos estudantes para evitar injustiças, ou seja, você não ter essa grande discrepância entre os alunos da escola pública e da escola particular, e é uma discrepância muito grande. Eu peguei os dados da segunda notícia e aqui.
Os estudantes de origens mais favorecidas foram mais propensos a receber notas inferiores e prejuízos por seus professores. Especificamente, 10,4% dos estudantes dos alunos mais pobres que eram esperados que obtivessem nota C ou superior foram rebaixados, em comparação com 8,3% dos alunos mais privilegiados. Então, a gente tem 2% a mais, o que é uma grande diferença. E além disso, a gente tem que garantir que as tecnologias educacionais complementam e não substituem o julgamento humano. Infelizmente, aconteceu esse caso. Eles não utilizaram como ferramenta para ajudar na avaliação dos professores, mas sim como uma forma de substituir essas avaliações, o que acabou causando toda essa bagunça. E a gente também tem esse segundo caso, que é extremamente complicado, é uma coisa que a gente vê no dia a dia em si. Infelizmente, assim, se você tem criança em casa, se você tem adolescente em casa, você vai acabar vendo, algum tipo de coisa relacionada a esses vídeos fakes. A gente tem essa segunda notícia da BBC, que são os canais do YouTube que estão utilizando IA para criar vídeos com desinformação apresentado como se fosse um conteúdo educacional para crianças. Os vídeos tratam de temas como mudanças climáticas e teorias conspiratórias e são recomendados junto a conteúdos legítimos. A produção é em massa e gera lucro para criadores e para o próprio YouTube. O caso ele traz à tona diversos problemas, como a desinformação infantil, as crianças são expostas a falsidades travestidas de ciência, falta de regulação, não há controle efetivo sobre o conteúdo gerado por IA e o uso antiético da IA, manipula públicos vulneráveis e busca de lucro. Basicamente, a gente tem vídeos que vão acabar distorcendo, notícias científicas a fim de favorecer certo grupo. Infelizmente, isso acaba caindo na mão das crianças, principalmente crianças e adolescentes de 10 a 12 anos. E eles vão acabar assistindo e acreditando naquilo. Então, isso gera, um favorecimento para esses grupos que estão pensando em utilizar esses vídeos para favorecimento, e também vai gerar um lucro para o próprio YouTube e para essas pessoas que estão produzindo esses vídeos com IA. E aí, a gente teve um teste com crianças, que basicamente cientistas, né, eles pegaram primeiro, esses vídeos e eles pensaram: "Vamos ver como eles são recomendados para as crianças". Eles não são recomendados no YouTube Kids. O YouTube Kids, ele tem um rigor muito maior do que esse YouTube voltado para crianças e adolescentes, que é um YouTube separado. E eles ficaram 4 dias assistindo conteúdo infantil e depois de 4 dias eles começaram a receber esses conteúdos com notícias falsas. E eles meio que começaram a clicar nesses vídeos e acabaram aparecendo ainda mais vídeos com notícias falsas, então era uma coisa que acabava sendo, guiada pelo próprio YouTube. E as crianças acabavam caindo e assistindo essas coisas, e como elas são influenciáveis, elas acabavam acreditando. Eles foram testar realmente essa influência entre as crianças, e eles trouxeram um teste com crianças de 10 a 12 anos e colocaram 2 vídeos para elas, um vídeo sobre a existência de OVNIs e outro vídeo sobre a utilização da eletricidade nas pirâmides, de Gizé, uma coisa assim, que não tinha nada a ver com nada, não tinha nem como. E essas crianças acreditaram nos vídeos. Elas disseram que eles realmente pareciam confiáveis. E isso demonstra que as crianças têm dificuldade em distinguir um conteúdo real de um conteúdo falso, quando apresentado em formato educacional e visivelmente atrativo. A conclusão é, os vídeos, apesar de falsos, eles são convincentes o suficiente para enganar o público infantil, o que reforça a urgência de regulação e educação crítica sobre IA e informação online. Aí, falta certa regulação dentro do YouTube para evitar que esses vídeos sejam recomendados e falta também certa, instituição dentro das bases curriculares nas escolas para ensinar sobre IA e sobre o funcionamento delas. Por exemplo, acho que em Singapura a gente tem a utilização de robôs meio que babás para ensinar crianças, no jardim de infância sobre IAs, e a gente tem também atualmente, eu acho que é na China, a instituição desse ensino sobre IA dentro da própria base curricular, tanto no ensino, por exemplo, fundamental, quanto no superior. Desse modo, é necessário que as plataformas sejam reguladas, né, além dessa educação que é necessária ser instituída, a fim de impedir a recomendação e monetização desse conteúdo falso e o melhor letramento das crianças em relação a IAs e a conteúdos enganosos, permitindo que elas consigam diferenciá-los de informações verdadeiras. Ou seja, falta transparência, falta esse fornecimento desse aprendizado para essas crianças e falta também essa regulação, e é uma situação muito complicada.
porque falta muita coisa para que a gente tenha um lugar seguro em que as IAs sejam utilizadas como ferramenta e não como forma de enganação, por exemplo. A gente trouxe algumas questões para discussão com vocês, que é basicamente 5 que são principais e norteadores, que é como podemos garantir que a inteligência artificial seja usada para reduzir desigualdades educacionais, não ampliá-las. Aí vocês podem trazer essas ideias que a gente trouxe nos casos para comentar sobre isso. Deve haver limites legais para o uso de IA na produção de conteúdo educativo online? Quem define o que é educação nesse contexto? Aí, a gente pode também entrar nesse mérito desse último caso, que é relacionado a essa distorção de informações, para o ensino. Como equilibrar o uso da IA como ferramenta de apoio pedagógico sem comprometer a autonomia e o julgamento profissional dos professores? Como os professores podem utilizar como ferramenta e não substituição? Até que ponto podemos confiar em decisões educacionais automatizadas? Devem existir formas obrigatórias de contestação ou revisão humana? E, por fim, estamos preparando os estudantes para viver com a IA ou apenas para utilizá-la? Formar cidadãos críticos em meio a sistemas opacos e automatizados. Aí a gente pode comentar sobre a ideia da instituição do ensino da IA dentro da própria base curricular desses estudantes. Acho que é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que tenham gostado.